Uhum. Eu não estou conseguindo compartilhar. Está aberto para poder compartilhar? Acredito que sim. Pessoal da Ana, tem alguém para auxiliar a Mariana? Eu estou aqui. Você vai na função apresentar agora. Tá indo? Não está aparecendo onde geralmente eu compartilho. Você vai ter que ir aí no Meet, aí embaixo. Depois da mãozinha tem um quadrinho escrito apresentar agora. É um quadrinho com uma setinha. Daí eu em tela cheia. Tela cheia. Inteira, e daí ele não... Ele tá livre. Agora foi. Tá. Não, perdão. Tá ok, né? Isso, agora deu certo. Joia, agora conseguimos ver tua... Ótimo, perfeito. Tá ok. Tá aparecendo, né, a apresentação? Sim. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Mariana de Sardes Machado Silveira. A minha orientadora é a professora doutora Maristela Denise Moresco Mesomo, e a minha co-orientadora é a professora doutora Cristiane Kreutz. Então, o meu trabalho é a avaliação ambiental dos mananciais de abastecimento público de Cianorte, Paraná. Então, falando um pouquinho sobre os mananciais de abastecimento, né? Nós sabemos que eles correspondem aos corpos hídricos, né, tanto subterrâneos como superficiais, fluentes, emergentes, ou em depósitos, né, efetivo ou potencialmente utilizados para o abastecimento da população. Bom, é de conhecimento de todos, né, a importância aí dos mananciais de abastecimento. Tem toda a sua importância aí para a sociedade, né, eles possibilitam aí o abastecimento das atividades fundamentais à vida, né. Bom, falando um pouquinho sobre a degradação de mananciais, então, atualmente sabemos que muitos mananciais encontram-se degradados, né, o que acaba trazendo como consequência aí tanto o agravamento do cenário da escassez hídrica, né, como nós temos vendo, e é um assunto bem atual, o aumento dos custos, né, com tratamento de água, o comprometimento da saúde da população e também da qualidade ambiental aí de todo o entorno desses mananciais. E falando um pouquinho sobre a degradação em si, ela pode ocorrer devido a vários motivos, né? Dentre os principais aí, quando a gente fala de degradação de mananciais, devido à expansão urbana, né, desordenada e sem planejamento, devido à ausência, né, de práticas de conservação de solo, que podem acarretar em assoreamento, em contaminações, devido à industrialização aí no seu entorno, né, intensa, que pode estar causando algum tipo de poluição, dentre outras causas. Agora, contextualizando um pouco, né, para o trabalho, então, falando um pouquinho sobre os mananciais de abastecimento de Cianorte. Hoje, Cianorte é abastecida pelo Ribeirão Bolívar, né, mas devido à degradação desse manancial, então a Sanepar, que é a concessionária que abastece, ela definiu que esse abastecimento, ele, a partir de 2024, ele virá do Rio Ligeiro, né? Então, esse manancial de abastecimento atual, que é o Ribeirão Bolívar, ele será substituído em breve. Opa, perdão. Bom, para que os mananciais continuem cumprindo, então, a sua função, né, da preservação, a preservação deles se torna fundamental. E essa preocupação com a preservação aí, ela está destacada tanto nas políticas nacionais e estaduais de recursos hídricos, né, as quais aí visam assegurar às atuais e futuras gerações tanto a disponibilidade hídrica em padrões de qualidade e de quantidade. Também relacionando um pouquinho os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, que também se destacam por meio do ODS 6, a preocupação com as águas, né, onde é exposto a necessidade de garantir tanto a disponibilidade e manejo sustentável de água e saneamento a todos. Bom, diante então dessa necessidade de conservação dos mananciais, surge essa pesquisa, né, cujo objetivo então é desenvolver uma avaliação ambiental dos mananciais de abastecimento do município de Cianorte, realizando tanto um diagnóstico quanto um prognóstico ambiental das áreas. Materiais e métodos, né? A metodologia proposta nesse trabalho para alcance dos objetivos esperados, ele envolve
principalmente 3 etapas. Então, a primeira etapa seria a caracterização dos mananciais de abastecimento, né, tanto em termos fisiográficos, de uso e ocupação do solo, aspectos hídricos e de saneamento. Então, foram elaborados, né, alguns mapas, depois eu vou compartilhar, com relação ao uso e ocupação de solo, né, com relação aos aspectos hídricos, aos rios que abastecem essas bacias, enfim, feito todo um levantamento aí da área de estudo. A segunda etapa seria a aplicação do protocolo para a conservação de mananciais das áreas de estudo. Então, foi utilizado no protocolo de Freitas, que é para a conservação de mananciais de abastecimento, onde a primeira etapa aí da aplicação desse protocolo seria uma avaliação, né, em loco, considerando esses itens principais que estão aí dispostos no quadro 1. Então, área onde vai ser, né, levantado áreas de preservação permanente, uso do solo, uso da água, atividades poluidoras, gestão de resíduos e infraestrutura de saneamento. Então, cada indicador desse tem alguns parâmetros, né? 3 parâmetros cada um, e aí será obtida uma pontuação. Então, a segunda etapa seria a análise das condições ambientais e proposição de ações de potencialização da conservação desses mananciais. Então, essa segunda etapa de aplicação do protocolo, né, consistirá na classificação da área estudada com base na pontuação obtida. Então, de acordo com aquela pontuação que eu mostrei agora há pouco, do checklist, né, então, o manancial ele pode ser classificado em natural, alterado ou impactado. E cada impacto levantado, para cada impacto levantado, serão propostas ações para mitigação. E assim, por fim, será elaborado um prognóstico e um diagnóstico das áreas de estudo. Então, esse é um dos locais de estudo, né, que é a Bacia do Ribeirão Bolívar, que é o atual manancial de abastecimento de Cianorte. Para essa bacia foram escolhidos 2 pontos, né, que estão localizados ali em área de expansão urbana. Então, para cada ponto desse, será aplicado o protocolo para conservação de mananciais, tanto aí para o ponto 1 quanto para o ponto 2 na Bacia do Ribeirão Bolívar. Para o Rio Ligeiro, que será o futuro manancial de abastecimento de Cianorte, então foi aplicado o protocolo de conservação de mananciais nesses 3 pontos destacados no mapa, o P3, P4 e P5. Como critério para a escolha dos pontos, né, foi considerado aí tanto o uso do solo, então foram escolhidas áreas rurais como áreas aí de expansão urbana, quanto também a facilidade para acesso, né, para as avaliações e aplicação do protocolo em loco. Bom, com relação à elaboração desse protocolo, Freitas elaborou, né, esse protocolo para conservação de áreas de manancial a partir de um modelo elaborado por Calixto. Então, foi aplicado esse protocolo nesses pontos que eu levantei. Foram obtidos alguns resultados parciais, né, que foram levantados e expostos na pesquisa, e agora serão propostas, né, como nas últimas etapas, aí, algumas ações para mitigações dos impactos, tanto no atual manancial de abastecimento, né, quanto ações aí para a gente estar evitando que esses impactos, né, progridam, né, e se repitam aí para o futuro manancial de abastecimento. Então, com isso, a avaliação ambiental dos mananciais se constituiu como uma ferramenta para compreender as fragilidades da preservação dos recursos hídricos, e o estudo permitiu avaliar essas áreas de mananciais, possibilitando identificar as boas práticas de conservação que vem ocorrendo no Ribeirão Bolívar, a fim de replicá-las na nova área de manancial de abastecimento, quanto levantar também os ofensores às degradações ambientais ocorridas, a fim de evitá-los para a futura área. Os agradecimentos, né, o presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior, a CAPES, Código de Financiamento 001. Agradeço também ao Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, o Profialo, pelo apoio técnico-científico aportado até o momento. E meu e-mail para o contato. E é isso. Deixa eu só para a apresentação. Tá bem. Mariana, parabéns pela tua apresentação. Eu acho que tu fizeste uma ótima fala, tu conseguiste fazer um bom apanhado, né? Colocaste várias informações relevantes, demonstraste muito bem qual que é o teu objetivo.
e qual é a metodologia que tu pretendes aplicar, né, para conseguir atingir esses objetivos que foram propostos. E eu acho que a tua metodologia também está muito bem delineada. Daí por isso que eu te pergunto como está o teu andamento no mestrado. Tu já qualificaste? Está Sim, eu vou qualificar e na próxima, acho que em torno de 15 dias, já estou enviando para a banca, tá? Eu já fiz todo esse levantamento em loco, né? Ali já apliquei, né, o protocolo para conservação de mananciais, e aí agora eu estou na parte de discussão mesmo. Perfeito. Já tem alguns resultados parciais, né? É porque ali a apresentação, os slides, o tempo é curtinho, né? Eu já queria ter apresentado alguma coisa, mas eu vi que não ia dar. Mas eu já tenho alguns que daí já vão ser expostos, apresentados aí na qualificação. Perfeito. E só uma dúvida também, já que tu aplicaste a metodologia, já aplicaste o protocolo, tu conseguiste aplicar esse protocolo, tivesse que fazer algumas adaptações, como está sendo a aplicação da tua metodologia no teu local de estudo? Na verdade, esse protocolo ele já né, ele foi criado por Calixto e ele já foi adaptado por Freitas e justamente para áreas de manancial de abastecimento, né, que são essas avaliações rápidas aí, elas não tinham, né, para esses tipos de área, assim, né, de manancial. Então, Freitas foi muito feliz ali na elaboração, na adaptação, e eu consegui aplicar perfeitamente, tá? Se encaixou ali a todas as áreas e deu para fazer um levantamento bem bacana. Sim, não precisa adaptá-lo. Eu te questiono isso justamente pensando no produto que tu vai desenvolver e justamente deixar à disposição, né? Como é que tu planeja a divulgação desses resultados, a divulgação do trabalho que tu vem realizando? Vai ser por meio do artigo científico, né? Então, o produto final aí vai ser a elaboração de um artigo e também a divulgação, né? Por meio de artigo e também eu tenho feito aí uma parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né? Já que é algo tão relevante ali para a comunidade, né? Estudar o manancial atual e o futuro manancial. Então, provavelmente, né, com certeza, aí eu vou estar replicando isso aí ao poder público para que essas ações aí sejam efetivas. Perfeito. O teu trabalho, ele tem uma relevância tão grande, né, para a área de estudo, justamente pensando nesses mananciais de abastecimento. Eu ia te questionar também se tu tens esse contato com a concessionária de abastecimento de água. Sim. Eles têm interesse, pensa em convidar eles para fazer uma apresentação, a divulgação dos resultados? Com certeza, né? Até eles me forneceram o projeto aí do próximo ponto de captação, né, do Rio Ligeiro, e a gente está trabalhando aí em parceria. Então, com certeza, eu faço parte ali também do comitê, do Conselho Municipal, né, de Meio Ambiente, então a gente vai ter uma boa abertura aí para estar replicando e expondo isso aí. Perfeito, perfeito. E só uma última colocação, Marina. Tu colocaste, né, que pretendes também fazer uma avaliação do uso e ocupação do solo, e a tua ideia é fazer esse levantamento atual, ou tu tem alguns dados históricos para fazer esse acompanhamento? Então, como ocorreu a degradação ao longo do tempo, urbanização, enfim, outras ações que estão sendo realizadas? Sim, na verdade eu fiz um levantamento, né, do uso atual, e aí eu estou linkando com algumas imagens ali de Google Earth, o que eu estou conseguindo pegar, né, até as áreas de APP, o que já existia ocupação, o que não existia, né, como é que está se dando essa ocupação. Então, a ideia realmente tem um histórico aí por trás, sim, tá? Trabalhar esse histórico justamente para que não se replique aí para o futuro manancial, né? Então, é importante estudar como é que foi esse desenvolvimento, como é que a gente chegou até esse ponto de degradação, justamente para evitar, né, que a gente percorra aí o mesmo caminho. Exatamente. Eu acho muito importante esses trabalhos de avaliação ambiental, mas também entendo que tem que ter esse contexto histórico, né? Então, como chegou na atual situação e tu pretendes fazer isso? Então, teu trabalho vai ter um grande resultado, né? Eu queria te parabenizar mais uma vez, então, pela realização do teu trabalho. Eu acho que o teu trabalho está muito bem encaminhado, a metodologia está muito, como diz, né, muito redonda, então vai ter um ótimo trabalho a ser apresentado. Parabenizo as orientadoras também, né, que estão te conduzindo nessa etapa tão importante. Tá me ouvindo? Sim. Professor Júlio, estamos te ouvindo. Isso. Deixa eu só complementar o que foi dito. Então, parabéns também. Até uma dúvida que eu tinha é justamente isso. Do jeito que você escreveu a metodologia, parece que tudo já está feito, né? Pelo menos está tudo encaminhado. Você usou o tempo
passado, né? Então, eu entendi que você já tinha desenvolvido aí boa parte. Assim, agora, uma coisa que é importante você, para divulgar melhor o seu trabalho, duas coisinhas são importantes você fazer. Uma é você colocar explícita, de uma forma explícita, no seu resumo, tipo assim, o produto dessa dissertação é, entendeu? Deixar bem claro no resumo o que é o produto. Ao longo do trabalho, a gente vai lendo, a gente vai ver que são boas práticas, porque você fala que é o artigo, mas não é só o artigo, o seu produto. O seu produto me parece ser, na sua metodologia também, as boas práticas que você está criando e está testando de acordo com esses protocolos que você testou, entendeu? Então, porque uma coisa é o produto científico, né? Outra coisa é um produto da sociedade, né? Que você vai entregar para que seja realmente usado pelos instrumentos de gestão. Então, é importante que fique claro o que você vai fazer. Não é que você tem que ser um produto só, você pode até ter mais de um produto. Pode falar assim, ó, os produtos dessa dissertação são um artigo, texto científico assim, assado, e uma cartilha, um manual de boas práticas para a execução de tal tarefa, por exemplo, entendeu? Tem que ficar claro isso. Ao longo do seu trabalho, é lógico que o seu trabalho aí é um resumo muito curto, eu acredito que no trabalho completo a gente consiga identificar isso. Mas para quem lê o resumo, ele tem que saber, sem ler o trabalho, o que é, entendeu? E outra coisa é deixar claro também que público que você vai atingir, entendeu? Quem que você vai atingir? Você vai atingir o quê? As prefeituras? Para quem que você vai apresentar esse trabalho? Para as prefeituras, para os órgãos de gestões públicos, para a comunidade, entendeu? Porque a gente tem que, no mestrado profissional, atingir a sociedade. Então tem que ficar claro quem que é o nosso público-alvo também. Tá? Isso é importante. E outra coisa para complementar, para finalizar, em relação às referências, é tudo bem que você só tinha 3 páginas, mas sobrou espaço no seu resumo. Então, você podia gastar um pouquinho mais de tempo ali descrevendo, talvez, algumas outras referências, não precisa ser referências, todas as referências, né? As referências principais que você considera principais do seu artigo, tá? Para a gente ficar assim, para descrever melhor no texto que você tinha, tá? Mas é isso também, eu concordo com a professora que o seu trabalho me parece estar bem adiantado, bem encaminhado. E está bem organizado em termos metodológicos também, tá bom? Então, parabéns aí, sucesso no restante do desenvolvimento. É isso. Ok, professor, agradeço as considerações aqui, pontuei todas, né, e agradeço aí mesmo. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, algum questionamento para Mariana? Bom, obrigada, Mariana. Obrigada, professora. Já passamos para a próxima apresentação. Deixa eu só consultar aqui. Raimundo Brito dos Santos. Boa tarde a todos. Estou eu aqui. Oi, Raimundo, tudo bem? E curtindo um calorzinho aqui do Piauí. Poxa! É assim mesmo. Sim. Pois então, eu vou projetar aqui. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Chegou até aí? Sim? Sim, estamos visualizando a tua apresentação. Raimundo, eu vou desligar a câmera, tá? Para evitar que tenha algum corte durante a tua apresentação, mas qualquer coisa a gente liga aqui o áudio, tá bem? Tudo bem. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Raimundo Brito dos Santos, sou formado em agronomia, engenharia agronômica, sou biólogo, moro aqui em Corrente, sul do estado do Piauí, na região conhecida como Polo da Soja aqui do sul do estado, é o Matopiba, né? Região do Matopiba, que envolve os estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Tenho como orientador o professor Dr. Carlos José Souza Passos, né? E a minha linha de trabalho é segurança hídrica e usos múltiplos da água. Eu também faço parte de 2 comitês de bacias aqui do Piauí, né? O Comitê de Bacia do Rio Gurgué, que a gente vai falar mais adiante, e o Comitê de Bacia do Rio Parnaíba, né? Desde 2016 que eu estou fazendo parte, a convite do município, né? Da Prefeitura Municipal de Corrente, aqui da minha cidade. Vou passar.
Então, a introdução aqui, eu coloquei aqui o objetivo. Desculpem, uma falha minha. O tema do meu trabalho é caracterização macroscópica da nascente, da qualidade da água para o Rio Corrente, sul do estado do Piauí. Perdão, eu passei despercebido. Então, o objetivo é classificar macroscopicamente a nascente do Rio Corrente e analisar a qualidade de água em trechos de seus cursos, né? Nossa nascente tem sofrido bastante porque ela fica justamente localizada na região bem perto do polo da soja, ou seja, desse encontro do Mato-Piba, né, desses estados. E ela sofreu e vem sofrendo bastante com a degradação, ou seja, com o carreamento de materiais, porque eles desmataram até a borda da serra, é uma serra que se localiza próximo da nascente, e na época da chuva todo esse material é carreado, né, para dentro da nascente, além do contato dos agrotóxicos, né, que eles aplicam durante o período de produção, né, que eles estão de plantio, que termina interferindo diretamente dentro da nascente, né? São as pulverizações aéreas que terminam contaminando a nascente e assim trazendo, né, prejudicando os moradores ribeirinhos que ali se localizam, né, que ali estão presentes, moram naquela região. Também tratar a estratégia para melhor protegê-la, ou seja, segundo o Gomes, né, tem uma classificação que a gente classifica ela de acordo com o grau de degradação, presença de animais, assoreamento, como é que está a vegetação, né, porque isso traz maior comodidade, né, para a população ribeirinha e para a população da cidade, porque o Rio Corrente é justamente o rio que dá sustentação, né, que a maior parte da nossa população, tanto da zona rural como da zona urbana, né? E a maior relevância é que está localizado em uma importante região agrícola do sul do estado do Piauí, que é essa que eu citei agora, o Mato-Piba, né, que vem sofrendo bastante com as interferências, né, do agronegócio, ou seja, do plantio, né, que ali se instalaram, né, os grandes produtores de soja. A identificação e a caracterização da nascente, aliada às análises sobre a qualidade da água do Rio Corrente, é de suma importância para que se sensibilize o poder público e a população do município a modificar a relação que possui com os recursos da região sul do Piauí. Esse rio, como eu falei, ele é quem dá sustentação à maior parte da população da cidade, né? Então, a gente tem que cuidar muito bem dele. Ao longo dos anos, ele só vem a cada ano se degradando, e a gente não tem, né, digamos assim, uma força maior para poder impedir que isso aconteça, né? Os materiais e métodos utilizados na minha área de estudo do Rio Corrente, né, ele fica localizado em uma subbacia do Rio Paraim, são 2 rios que formam essa bacia, situado no município de Corrente, Piauí, aí está as coordenadas leste e sul, e os materiais utilizados a própria água, a coleta d'água do Rio Corrente, né? Eu estou usando aqui o laboratório de saneamento do Instituto Federal da nossa cidade, eles disponibilizaram, né, o laboratório para que eu fizesse essas pesquisas, para a identificação dos parâmetros, e o material que eu estou usando é garrafa PET, EPIs, né, o GPS, fita crepe, isopor e gelo para conservar, né, as amostras que a gente vai coletando e vai acondicionando dentro do isopor. O método é uma pesquisa bibliográfica de campo, e para essa investigação, ela é de 3 pontos de amostragem que consideramos fundamentais para se atingir o objetivo geral. Vou passar eles aqui. Com relação à caracterização das nascentes, né, eu falo a identificação, nós vamos usar 20 parâmetros, estamos usando os 20 parâmetros, né, para poder a gente classificar elas em degradada, preservada ou conservada. E os critérios da escolha desses pontos, na extensão do Rio Corrente, são o ponto 1, que a gente vai ver no mapa a seguir, é a nascente do rio, a própria nascente. O ponto 2 é a estação de tratamento de efluentes, né, a gente fala a GESPISA, que é a agência que fornece água aqui para a cidade, né, nas residências. O ponto 3, o povoado Calumbi, que já fica no município aqui da nossa cidade. E a identificação dos pontos é feita através, né, coletada através do GPS, né, que eu tenho, GPS Garmin Atrex 30, e também de reconhecimentos de mapas regionais disponíveis na literatura e
e pesquisa, que eu falo assim, entrevista com a população local, tanto da área urbana como da área rural, né? A gente fez um pequeno questionário, né? E a gente vai obtendo informações e assim a gente vai elencando pontuando cada situação dessa. Aqui nós temos um mapa, né? Aqui nós temos o ponto 1, aqui que é a nascente, nós temos o ponto 2, que é a estação de tratamento, e o ponto 3. Está sendo feito em 2 estações, a estação chuvosa, a primeira coleta já foi realizada, eu já realizei, já foi eu já identifiquei, falta só colocar, escrever, né? Eu ainda não comecei a escrever, porque o meu co-orientador estava de férias e agora que ele retornou, certo? São 3 pontos, eu fiz a coleta no período de chuva, que foi no mês de junho, e fiz agora no mês de setembro também a segunda coleta, que está condicionada, e eu vou começar a trabalhar ela na próxima semana. Aqui é de autoria própria, o mapa. E aqui está essa figura 2, é a coleta e as análises das amostras. Aqui são os locais que eu fui, melhor falando, né, fazer a coleta, e aqui nós já no laboratório, já fazendo a identificação dos parâmetros de cada uma delas, né, que são 11, os parâmetros que eu vou trabalhar na qualidade da água, né, na identificação da nascente, caracteres da nascente são 20, mas na qualidade da água são 11. Já tenho alguns resultados aqui, né? Esses resultados já são resultados da primeira situação, ou seja, da primeira coleta que eu já realizei, certo? Vou fazer o comparativo, né? Ou seja, a comparação com a CONAMA 357 de 2005, né? Com guia nacional da coleta de amostra, da CETESB e da ANA. A gente já vai começar a fazer esse comparativo dos primeiros resultados e vamos começar a trabalhar na próxima semana o segundo resultado da amostra, das coletas que foram feitas, que é o período de estiagem, período de chuva e período de estiagem. E a conclusão, espera-se com esse resultado, a obtenção de informações técnicas e científicas capazes de mensurar o grau de preservação da nascente da qualidade da água do rio corrente, é o que nós esperamos, né? A obtenção de conhecimento técnico para o planejamento e execução de outras pesquisas mais aprofundadas, vai ficar, a minha intenção é elaborar um documento, né, que esse documento seja referência, né, para que fique uma fonte de pesquisa, né, de informações, porque nós não temos informação nenhuma. Se a pessoa procurar alguma coisa sobre o Rio Corrente, vai encontrar muito pouca na literatura informações sobre o rio. E a gente trabalha justamente para deixar um documento, uma cartilha, né, um manual, como o professor acabou de falar aí, que ele sirva de referência e publicar também um artigo. Eu já tenho um artigo publicado, né, do outro rio, que é o Rio Paraíba, de outra nascente, que é afluente do nosso Rio Corrente aqui, e também auxiliar os comitês de bacias hidrográficas do Rio Gurgueia, que eu faço parte, né, dos 2, como convidado especial, pela Prefeitura de Corrente, né, indicado pela Prefeitura de Corrente, desde 2016 que eu estou, melhor falando, acompanhando, né, os trabalhos do comitê, e eu tenho aprendido muito com isso. Então, quanto mais informação a gente levar para dentro do comitê, né, para as pessoas, melhor, né, a gente vai divulgando, a gente vai trabalhando, fazendo um trabalho bem bacana com relação às orientações que a gente vai conseguindo, né, ao longo do tempo da nossa pesquisa. Aí também pontuar os problemas encontrados, né, e mostrar as soluções para a sociedade civil, reunir o poder público municipal, né, as autoridades também, a promotoria, né, e fazer reuniões, divulgar, né, o trabalho que está sendo feito, porque a literatura nós quase não temos muita pouca informação sobre isso, e quanto mais a gente pesquisar e deixar um legado, melhor ainda, né? Meus agradecimentos, né, o presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação e Aperfeiçoamento do Pessoal Nível Superior, CAPES, com o financiamento. Agradeço também ao Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional de Recuperação de Recursos pelo apoio técnico científico até o momento. Dá meu e-mail,
embaixo. E aqui estão algumas referências que eu coloquei, do que eu já busquei, de informações, né? Obviamente tem muito mais referências, mas eu coloquei só essas aí, e agradeço pela atenção de vocês, e o meu muito obrigado. Bom, Raimundo, parabéns pela tua apresentação. Ela foi bastante clara, ela foi esclarecedora. O teu tema é bastante importante, né? Quando a gente fala de gestão de recursos hídricos, um ponto muito importante é justamente o monitoramento de qualidade da água, né? E apontamento das possíveis fontes de poluição e contaminação desses mananciais. Então, teu trabalho tem muita relevância também. Eu tenho só alguns questionamentos e um apontamento para te fazer. No teu título, tu colocas assim, classificar macroscopicamente a nascente do rio corrente. Quando eu li, eu fiquei em dúvida, o que seria uma classificação macroscópica? O que tu quis dizer com uma avaliação macroscópica? Interessante que, onde eu já apresentei, as pessoas perguntam, né? Eu usei como macroscópico. O que é uma coisa macroscópica é uma coisa visível, entendeu? Que a gente está vendo, que a gente está analisando de perto, né? Está em loco, né, fazendo isso, ou seja, na íntegra, né, bem visível. Mas o teu foco principal é avaliar a qualidade da água, certo? Isso, classificar macroscopicamente a nascente, na situação dela, se ela está preservada, se está degradada ou não, porque tem uma pontuação para isso, né? Na literatura de Gomes a gente sabe, a gente vai a classe A, B, C e D, né? Digamos que a classe A seja a classe 1, e a classe D seja a classe 4, no que diz respeito à qualidade da água, né? Lá, se ela está preservada, se tem presença de animais, se tem algum processo erosivo, enfim, são 20 parâmetros, né, que a gente vai estar trabalhando, né? E agora, com relação à água, né, a qualidade da água, o nosso rio ele tem sofrido bastante, porque a nossa cidade é uma cidade que eu posso dizer central. Nós somos 14 municípios no entorno de Corrente, aonde a população dos outros municípios estão presentes 90% diariamente aqui. E nosso sistema de rede de esgoto é muito precário, tanto quanto o abastecimento de água. Ou seja, essa população flutuante que vem de outra cidade para Corrente deixa muito mais lixo durante o dia que eles vêm para cá do que a própria população de Corrente. E como a gente não tem uma coleta efetiva, né, se torna, principalmente nesse período que está se aproximando do inverno, todos esses resíduos sendo carregados para dentro do rio, além do esgoto, porque a nossa rede de saneamento aqui é ineficaz, ela não suporta, né, a quantidade de resíduos que são despejados na rede. É tanto que o tratamento nosso aqui é classificado como praticamente zero. Aqui nós temos a ET, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, que ela não faz o tratamento adequado e todo esse resíduo ele vai in natura para dentro do rio. Certo? Não tem o tratamento que deveria ter. Inclusive, na minha última coleta agora, dia 19 de setembro, foi até um flagra. O pessoal, os técnicos da companhia de abastecimento de água aqui da nossa cidade, estavam lá justamente com a comporta aberta, jogando todo esse resíduo para dentro do rio. Né? Foi assim, para mim foi muito bom ter ido, não no sentido de ver aquilo, presenciar realmente, né? É uma empresa que presta serviço há mais de 40 anos para Piauí, e não é bem de grado, como a gente fala aqui, não, entendeu? A gente precisa mudar, a gente precisa ter documentos que provem, né, a ineficácia, no sentido da palavra, e poucas pessoas veem isso e não querem enxergar de perto o que está acontecendo. Com certeza, com certeza. Mas como sugestão, tá? Porque não fica muito claro, quando lê o teu título, o que seria essa avaliação macroscópica. Quando a tua opção for deixar o termo macroscópico no título, colocar alguma informação complementar que nos auxilie no entendimento. Ou então substituir para colocar a avaliação ambiental como um todo, que daí sim tem uma visão um pouco mais ampla, que é justamente o que tu pretendes fazer, né? Então, fazer uma avaliação mais completa em relação ao ambiente da nascente, tá? Então, uma coisa ou outra, daí fica a teu critério, tá?
Não, mas é justamente as críticas que nos deixam, né, mais confortável. É justamente para isso que nós estamos aqui, para receber justamente essas críticas, no bom sentido da palavra. Crítica, é uma sugestão mesmo, que eu estou trabalhando. Desculpa, eu estou falando criticar no ponto de sugerir, né? A sugestão que está dando, eu acho pertinente, com certeza. Perfeito. Porque muitas vezes, né, a pessoa vai buscar um trabalho, vai buscar uma referência, e o primeiro contato que a pessoa tem com o teu trabalho é justamente o título. Então, se o título não fica muito claro qual que é a proposta, a pessoa talvez, pode ser que tu fizeste toda uma avaliação completa, mas no teu título não está muito claro exatamente o que tu fizeste. Tá? Então, a pessoa talvez, a tua referência poderia ser utilizada, mas talvez ela não vá ser lida, né, pela pessoa, enfim, porque o título não está muito claro, entende? Então, é a tua porta de entrada, é justamente o título. Se ele está ele está claro, está objetivo, a pessoa vai utilizar o teu trabalho como referência, e é o nosso objetivo, né? Que os trabalhos de vocês, as dissertações, sirvam de referência para trabalhos futuros, sirvam de referência para auxiliar trabalhos técnicos, né? Então, deixar redondinho é importante. Esse é o nosso propósito, né? Deixar justamente um legado para que as pessoas venham a fazer, né, uso do material que vai ser publicado. Deixa eu só fazer um adendo, Cris. Claro, Júlio, fica à vontade. Deixa eu fazer um adendo rápido. Então, eu também fiquei muito em dúvida com esse tema, com esse título. Mas eu acho que ele tem que, de alguma forma, é lógico que eu não tenho um nome certo aqui agora, até porque a gente não tem o trabalho todo, né, para poder sugerir o nome. Dar nome a alguma coisa sempre é difícil. Acho que isso vai melhorar à medida que você vai caminhando no trabalho, mas essa questão acho que tem a ver, eu acho que no seu título vai ter que ter alguma coisa vinculada à questão da classificação de manancial, com foco na qualidade de água. Você vai ter que colocar alguma coisa assim nesse seu título, entendeu? Sei lá, alguma coisa assim, classificação macro de mananciais com base na avaliação da qualidade de água da região, qualidade de água global, alguma coisa assim, entendeu? Você vai ter que incorporar isso, como a Cris mesmo disse, porque isso vai dar mais visibilidade ao seu trabalho, e quando alguém for ler o título, ele vai falar, pô, beleza, vai falar de qualidade, vou ler o trabalho. Se não tem no título, ele, não sei se isso ele vai falar, entendeu? É importante você... Mas esse título não se preocupe muito, porque ele vai melhorando à medida que você for caminhando, entendeu? Você tem que ir melhorando ele, porque no final do trabalho, você vai ter um título muito melhor, porque você vai saber exatamente o que você fez. Exatamente. Até brinco com alguns alunos, né, que o título, em geral, para deixar ele redondo, é a última coisa que a gente faz no trabalho, porque a gente tem muito claro os objetivos, a gente tem muito claro os resultados que foram obtidos, daí sim a gente consegue fazer um título que expresse o que foi feito naquele trabalho. Eu concordo plenamente com o que a professora está falando, porque eu mesmo sou testemunho de mim próprio, que às vezes a gente vai fazer uma pesquisa na internet, procurando alguma informação, e tem vários títulos, né? E aquele que a gente se identifica mais é que a gente geralmente para poder dar uma olhada, uma analisada, não é isso? Exatamente. Então, isso é um ponto depois que vai dar aquela caprichada, né, Raimundo? Bom, tu comentaste de agrotóxicos, né? Isso é uma das justificativas também de fazer o monitoramento nessa região. Mas tu pretendes fazer alguma análise, pelo que eu vi ali dos pontos, né, que tu colocaste, que vão dos parâmetros que vão ser analisados, dos 20, tem algum agrotóxico em específico também que tu planejas? Justamente na questão da coleta da água, né? Da coleta que a gente, porque quando essa classificação, segundo Gomes, ela é só para saber se tem presença de animais, se não tem, como é que está a vegetação, área de APP, se tem lixo, enfim, né, algum resíduo. Mas como tem relação à qualidade da água, a gente está fazendo sim, a gente está fazendo a identificação dos parâmetros para saber o grau, né, de contaminação que poderá estar ocorrendo justamente no recurso hídrico. Sim, e um ponto bem importante também, Raimundo, essa tua avaliação, tu está seguindo uma metodologia específica, só me recorda que me passou esse ponto ali na tua apresentação. Para fazer essa avaliação, tu está seguindo uma metodologia específica, né? Isso. Perfeito. Tá, e o último comentário, né, para nós encerrarmos, tu colocaste como conclusões que um dos teus pontos, né, que tu pretendes chegar,
é justamente auxiliar os comitês na aplicação de novas metodologias de recuperação de cursos hídricos. Daí eu te pergunto como tu planejas fazer esse auxílio na aplicação de novas metodologias, porque tu estás utilizando uma metodologia, mas, pelo que eu entendi, tu não estás propondo modificações, alterações e sugestões da metodologia já existente. Muita coisa vai mudar, né? Porque quando a gente começar a escrever, isso foi o que eu, a priori, coloquei e pretendo, porque eu já faço parte dos dois comitês de bacias aqui como convidado, como eu falei, desde 2016. E a gente observa que muita coisa fica a desejar, certo? Então, assim, o auxílio que eu falo, na conclusão, é justamente pegar essas informações que a gente tem e disseminar com as pessoas que ali, tanto as que fazem parte, como as que diretamente do comitê, como aquelas que residem na situação ribeirinha. Né? É um trabalho, eu não posso nem dizer, e posso, né? Mas na íntegra de educação, de orientação, certo? Pela experiência que nós estamos adquirindo, levar para dentro do comitê. Inclusive, agora, mês passado, nós tivemos uma reunião para eleger a nova diretoria do Comitê de Bacia do Rio Urgueia, né? E eu recebi até um convite, porque a próxima reunião vai ser da eleição, de ficar presidindo. Né? É um pouco distante aqui da minha cidade, são quase 400 quilômetros, uma cidade chamada Bom Jesus, e a gente tem que pensar muito bem, porque é uma responsabilidade muito grande que a gente assume, né? E a gente não é pela emoção que a gente tem que ver também pela razão, né? Mas eu quero, mesmo que não seja presidindo, mas eu sempre quero fazer parte, independentemente de qualquer situação, porque quanto mais a gente ajudar, melhor. É uma responsabilidade e uma grande honra, né, Raimundo? Então, para tu seres convidado, é porque tu tens representatividade, né? Tu compareces, tu auxilia bastante o grupo técnico, né? Então, parabéns pelo convite. E parabéns pelo teu trabalho. Só também, só para constar aqui, como tu estás na tua dissertação? Já qualificaste? Está para qualificar? Não, porque eu passei aproximadamente uns 4 meses parado. Na realidade, eu vim parado, que eu digo assim, problema familiar, problema de família, de saúde, né? E eu, como sou, digamos assim, não sou o que comanda a família, não, diga assim no caso, né? Mas eu sempre estou ali dando atenção para minha mãe, inclusive viajou para Teresina, para a capital, fazer exame, e eu tive que dar uma parada, porque não dava para trabalhar 2 coisas ao mesmo tempo, cuidar dessa situação e cuidar da outra. Né? E estou retomando agora, por isso que eu não adiantei muita coisa ainda não, mas eu pretendo focar a partir da próxima semana, coincidentemente, né, no resultado das outras pesquisas que eu já fiz a coleta, e continuar com a escrita do projeto. Né? Eu pretendo qualificar em dezembro. Tá certo. Então, obrigado, Raimundo, pelos... Então, deixa eu falar, então. Passo para o professor Júlio. Tá bom. Então, Raimundo, primeiro, parabéns pela sua temática, né? Mas, pelo que eu entendi dessa pesquisa, o que você vai fazer, na realidade, é um projeto piloto, verificando procedimentos e boas práticas, e propor, depois desses procedimentos e boas práticas, serem aplicados em outros mananciais. Pelo que eu entendi, é isso que você quer fazer. Eu acho que é isso que você tem que transformar o seu produto. O seu produto vai ter que ser alguma coisa em termos de procedimentos e boas práticas para a recuperação de mananciais, baseados nos procedimentos que você fez de monitoramento. Então, se você vai analisar a qualidade de água, você tem que basear em algum método, IQA. Eu te aconselho a estudar o IQA CCME, que é do Conselho Canadense, tá? Que é uma evolução do IQA normal, tá? Aconselho você dar uma estudada nisso, se você for usar isso como referência. E aí, você tem que deixar claro no seu trabalho, também daqui para frente, o seguinte: quem que é o público-alvo? Quem que vai ser, para quem que você vai entregar esse produto? Para quem que você vai apresentar esse produto, entendeu? Então, aí tem que ficar claro que é o comitê de bacia, então, região, entendeu? Então, essas questões da descrição também do seu resumo, quem que é o produto da sua dissertação. Então, isso tem que ficar mais explícito do seu trabalho, entendeu? A gente vai entendendo o seu trabalho à medida que você vai falando, que você vai explicando, mas quando a gente lê um trabalho, a gente não vai ter você para explicar o trabalho para a gente. A gente precisa que isso esteja mais explícito no trabalho escrito, entendeu? Então, é importante que você vá melhorando isso à medida que você for caminhando aí no seu trabalho. Tá certo? Agora,
vai ajustando. Eu digo que você pode fazer uma primeira versão agora do seu título, depois você faz a segunda versão, terceira versão, quarta versão, até o dia que você estiver marcando a sua defesa, você vai fazer a última versão, e acredito que vai ser uma versão melhor do seu título e vai representar melhor o seu trabalho, porque você já vai ter desenvolvido o trabalho mais. Isso é importante que você faça, tá certo? Mas aí, arregaçar as mangas, você tem muito o que fazer ainda, tem muito trabalho ainda, mas é importante que você avance, né, porque pela importância desse trabalho aí para a região. Né? É importante que você empenhe aí. Não é uma coisa fácil, toda vez que a gente faz monitoramento, a gente tem algumas questões de campanhas de campo, o que a gente vai fazer em termos de piloto acaba sendo um pouco mais complexo, tá? Mas que você planeje isso de uma forma assim, organizada, até para você poder conseguir chegar a alcançar esses resultados, tá bom? É isso. Abraço, parabéns. Obrigado, pessoal, obrigado. Agradeço a orientação de todos vocês, viu? Com certeza, é bem-vinda. Bem-vinda, pode ter certeza disso. Mais algum questionamento para o Raimundo? Pessoal na sala? Bom, então, Raimundo, parabéns mais uma vez, muito sucesso agora na tua trajetória. E já passamos para a próxima apresentação, o Odenil Arruda. Oi, Odenil, tudo bem contigo? Tudo bem, professora. Boa tarde a todos. Boa tarde. Fique à vontade para compartilhar a tua apresentação. Sim. Não deu certo, né, professor? Vou cancelar aqui. Não estamos vendo. Tá, só um pouquinho. Não vai aparecer. Só um momento, não quer dar opção para mim. Só um pouquinho. Não estou conseguindo compartilhar, não está me dando opção, professora. Quer compartilhar? Oi. Na caixinha depois da mãozinha. Peraí, vou aumentar agora. Você me ouve melhor agora? Peraí, eu vou voltar novamente, só um pouquinho, tá? Tá. Apareceu para mim a tela inteira, uma janela, uma guia. Você vai clicar em a tela inteira. Uhum. Pois é, aí não aparece para a opção compartilhar, só aparece a opção... Ah, tá. Acho que vai dar certo. Isso. Agora sim apareceu para nós. Agora deu. Tá, só um pouquinho. Para mim não apareceu. Só um pouquinho, tá? Para mim não apareceu, gente. Você está compartilhando a tela aqui da sessão do Meet. Então de repente abre teu PowerPoint, que nós conseguimos visualizar. Perfeito. Isso, agora apareceu. Tá.
Eu só acho que não vai me aparecer, não sei como que tá. Mas já vou apresentar, tá? Gente, Tá aparecendo normal, mas você pode dar um F5. Isso, colocar no modo apresentação. Modo apresentação do slide. Isso, né? Perfeito. Isso. Vou desligar aqui a câmera, Denil, mas qualquer coisa, tá? A gente te avisa pelo áudio, tá? Tá, gente, boa tarde mais uma vez. Desculpa o acontecimento com a informática, né? Sou o Odenil José de Arruda, o meu orientador, o professor Dr. Wilson Lopes Lázaro, né? O tema do meu trabalho é qualidade da água e potencial de depuração do Rio Paraguai após lançamento de efluente urbano. A introdução, gente, é uma introdução bem básica em que a gente vê uma situação no Brasil todo, né? No Brasil, 43% da população possui esgoto coletado. Então, a gente vê, gente, e 12% utiliza de fossas sépticas, ou seja, é muito pouco coletado, muito pouco tratado, e a realidade aqui no nosso município, que está acontecendo, que é a nossa pesquisa, abrange o município de Cáceres, Mato Grosso, nós dispõe apenas de 8,17% de tratamento de esgoto. Ou seja, nós temos aqui em Cáceres apenas 4 ETs, né? As ETs são em bairro distinto, né? São em bairros, ou seja, casas de Coab. Então, essas ETs, estação de tratamento de esgoto, basicamente são apenas nesses bairros, ou seja, todo o centro da cidade, infelizmente, não dispõe de tratamento de esgoto. Ou seja, o que acontece com esse esgoto? São fossas sépticas, né? São lançadas em fossas sépticas e algumas pessoas, em alguma eventual situação, a gente vê, é notável, as pessoas lançarem córregos que atravessam a cidade e é feita eles interligam o seu esgoto urbano, né, nesses córregos. O objetivo, eu fiz pensando, quis colocar para a gente analisar, o objetivo desse trabalho é analisar a qualidade da água do Rio Paraguai, no município de Cáceres, e estabelecer as capacidades de autodepuração desse corpo hídrico. Que corpo hídrico é esse? Esse corpo hídrico é o seguinte: nós temos o Rio Paraguai e nós temos o córrego Sangradouro. Esse córrego Sangradouro, ele lança o efluente doméstico acima da captação da água que nós captamos. Até esqueci de me apresentar, eu trabalho numa empresa de tratamento de água do município, sou servidor público. Então, o que acontece? O lançamento do esgoto, do efluente, é acima da captação da nossa água. Ou seja, o esgoto cai in natura, né? E abaixo, a 600 metros aproximadamente, nós fazemos a coleta, fazemos o tratamento. Até estou aqui no laboratório da empresa, estou de plantão, estou trabalhando. Então, aí a gente faz, lançamos o efluente acima, né? E coletamos nós aqui abaixo. Então, é uma coisa que tem incomodado todo o poder público, Câmara de Vereadores, Prefeitura, o sistema do saneamento básico, e esse trabalho vem para participar também dessa situação. Materiais e métodos. Nós vamos fazer 10 coletas, nós estamos fazendo 10 coletas em pontos estratégicos, né? Nós fizemos também a mensuração do córrego Sangradouro e também fizemos a mensuração também do Rio Paraguai em algum ponto, principalmente no ponto 4. Então, olha só, eu quero aqui, falar bastante sobre esses pontos. O ponto 0, que é a montante, o ponto 0 é a montante do córrego Sangradouro, né? Que córrego Sangradouro é esse? O córrego Sangradouro é o córrego que lança os efluentes domésticos no Rio Paraguai in natura, sem tratamento nenhum. É uma coisa bem triste de ver, até porque o município de Cáceres hoje está em aniversário, 244 anos, e onde ele lança,
esse efluente é na onde acontece o Festival Internacional de Pesca no Brasil, aqui no município. Um festival bem conhecido, Festival de Água Doce aqui no nosso município. Então, é uma coisa muito preocupante. O ponto 0, né? O ponto de coleta 0 é a montante. O ponto de coleta 1 é na foz do Sangradouro. O ponto de coleta 2 é a jusante do Sangradouro. O ponto de coleta 4 é em cima, no local onde nós fazemos a captação de água. O ponto 5 é a jusante e o ponto 3 é a montante, né? Da onde nós fazemos a captação. Ou seja, nós fizemos 6 pontos. Montante, jusante e na foz do Sangradouro, montante e jusante e, posso dizer assim, na foz onde nós coletamos a água para fazer o tratamento e fazer a distribuição. Material e método. Continuando novamente, né, gente? Desculpa. Nós fizemos análises de oxigênio dissolvido, pH, temperatura, vimos também a condutividade da água em todos esses pontos. Nós analisamos também no laboratório, fizemos análise de nitrato, fósforo total, DQO, DBO. Nós fizemos o bacteriológico também, turbidez residual total. Nós estamos usando, gente, basicamente, o IQA, né, de acordo com a CETESB, né, e de acordo com o Estado, né, nós estamos usando aqui para o Estado do Mato Grosso. O IQA, mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre ele, e nós estamos usando a curva de autodepuração de carga orgânica, nós estamos usando aquele modelo Streeter-Phelps, que é um modelo, é uma tabela, é um programa matemático, vamos dizer, que ele faz essa análise. Mais para frente eu já vou explicando também para vocês certinho como que funciona. Resultados e discussões. Aqui nós temos os resultados do IQA, né? Nossa, ficou em cima. Desculpa. Tá, nós temos o resultado do IQA. Então, o que eu digo? O P0, o ponto 0 de coleta, que é a montante do córrego Sangradouro, ele deu entre 51 a 70. Sabemos que o IQA aqui do Mato Grosso ficou da seguinte forma. Vou falar bem rapidinho para não tomar tempo. De 0 a 25 é péssima, de 26 a 50 é ruim, de 51 a 70 é razoável, de 71 a 90 é boa e de 91 a 100 é ótima. Então, só por aqui nós já temos a noção que o P0 está... O P0, e ficou entre a faixa de 50... Deixa eu anotar, azul escuro, né? Ficou na faixa na faixa de 50 a 70. Então, nós notamos que o problema, a montante, nós não temos esse problema de problemas de lançamento, má qualidade de água, turbidez ruim, DQO, DBO ruim. Nós temos uma qualidade de água, teoricamente, razoável para boa. Laranja, nós temos o P1. O P1 é o laranja que é na foz do Sangradouro. Né, gente? Eu sou meio ruim de cor, mas P1. Então, nós temos, onde é lançado o efluente, que é na foz, na boca do Sangradouro, que é uma tubulação enorme. Se não me engano, uma manilha de 300, 400, é bem grossa a manilha. Então, aqui a qualidade ficou entre 20 a 30. De 30, oscilou para 20. Aqui, dezembro, janeiro. Nós começamos no período, esqueci de dizer, gente, nós começamos no período de chuva, no período em que o rio estava cheio, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Até esse período, março, e um pedacinho de abril, são um período que o rio está cheio. Então, nós notamos que há um certo, teoricamente, um certo equilíbrio, que não dá de notar muito também, mas alguma diferença. E que, posteriormente, nós vamos ver que piorou ainda mais a qualidade da água. Então, nós estamos aqui no P1, que é o laranja, que é na foz do Sangradouro, né? Vou ser mais rápido. Aqui nós temos o P2, que é esse cinza,
que também está entre 40 e 30, né? Aí nós temos o P3, que é o P3, gente, é o ponto, a montante do Rio Paraguai, já no Rio Paraguai. Já saímos daquele pedaço do córrego e pegamos o pedaço do Rio Paraguai, que está entre 70, é o amarelo, está entre 70 e 80. Ou seja, nós podemos dizer que está boa, de acordo com o IQA. O P4, aonde nós coletamos, o P4 que é muito importante assim, nessa pesquisa, que é o azul claro. Que, gente, então ficou entre a faixa abaixo de 40, e quando o rio teoricamente o rio vai baixando aqui no período de janeiro, fevereiro, março, abril, o rio começa a secar, começa a piorar, porque o lançamento do efluente no P1, o volume de água começa a diminuir e automaticamente não tem água suficiente para fazer essa mistura, né? E, enfim, nós temos aqui o P5, que é o verde, né? Que está a jusante do Rio Paraguai, ou seja, abaixo um pouquinho da captação, mas também não está satisfatória, ou seja, não está boa ainda. Aqui nós temos um pequeno gráfico, nós temos os dados também já de dezembro até agosto. De setembro nós não temos ainda, estamos fazendo, porque eu estou fazendo, está bem corrido por causa do estágio, qualificação em dezembro e isso aqui, né? E o seminário 2. Então, a gente está bem corrido. Então, o que acontece? Esse gráfico, essa metodologia, na realidade, ele vai analisar a quantidade, o impacto que vai causar no lançamento, né, do efluente no leito do rio. Ou seja, quanto mais tempos nós temos aqui, quanto mais tempo ela demora para fazer essa autodiluição, essa autodepuração, é porque o volume de água que temos no leito do rio está sendo insuficiente, ou o volume do efluente está sendo muito alto para fazer essa diluição. Seria normal acontecer esse gargalo aqui, né? Seria um pouco melhor, menos ruim, né? E se acontecesse esse gargalo, e automaticamente, rapidinho, a água se autodepurasse. É o que não está acontecendo, né? Não está acontecendo. Outra coisa, isso foi no mês de dezembro. Aí, no período de cheia, agora nós colocamos um período de seca. No período de seca, a partir do momento que agosto de 2021, o rio vai baixando, essa autodepuração demora ainda mais, porque olha só, nós podemos notar que aqui em 100 metros já estava ainda aqui, vamos dizer, em torno de 90 metros. Em torno de 90 metros, nós já estávamos uma margem mais significativa, né? Tanto o DBO como o oxigênio dissolvido. E aqui, nesse gráfico que está no mês de agosto, nós, em 90 metros no rio, de acordo com essa equação, nós podemos notar que ainda a água não conseguiu melhorar essa autodepuração. Então, gente, para a gente concluir, o que nós concluímos com esse trabalho? Que o despejo de efluente urbano lançado ali no córrego Sangradouro, né, acima da captação, onde nós temos uma cidade de 244 anos, onde nós temos mais de 25 mil ligações de água, sendo que mais abaixo, a jusante, nós vamos captar essa água, vamos tratar e vamos distribuir para toda a população, que a maioria da população, uma grande maioria, consome essa água para consumo, para beber, né, para cozinhar, para fazer para uso
normal, os usos principais do dia a dia. Então, esse despejo do efluente urbano está afetando de forma significativa a qualidade de água do corpo hídrico, que é o nosso Rio Paraguai, o Rio Paraguai que é tão conhecido dentro no contexto do Pantanal, né? E está acontecendo isso. E que está acontecendo e que tende a se depurar em longa distância, ou seja, gente, esse lançamento não está sendo depurado, não está sendo misturado de uma forma rápida. Está sendo demorando muito para ser misturado, vamos dizer dessa forma. Na região da captação para tratamento e distribuição, nossos dados apontam para a qualidade ruim em todos os meses da amostra, independente de dezembro do ano passado, que nós coletamos no período de cheia, e agora no período de seca, infelizmente, todos ficaram ruins. O que nós recomendamos? O que nós vamos recomendar? Nós vamos produzir um produto, né? Esse produto será um relatório técnico. Como eu sou servidor da empresa, eu já conversei com a direção os diretores, a direção da empresa. Eles querem fazer uso desse relatório técnico para ver se eles ajudam a angariar fundo para ou corrigir, né, o córrego sangradouro, ou seja, fazer um tratamento desse córrego sangradouro, ou eles vê a possibilidade de mudar a captação, que eu acredito que não é a melhor opção, porque haja vista que se a gente só apenas mudar a captação de água do local para captar num local que está melhor, o problema ainda continuará no nosso manancial, né, que é o Rio Paraguai. Então, para nós, não é a solução. Acreditamos que a melhor solução para esse trabalho, esse relatório técnico ficará... nós entregaremos o relatório técnico para a empresa fará a divulgação aqui, porque nós temos o site da empresa, onde muitas pessoas acessam esse site. A Câmara também dos Vereadores já manifestaram, porque todo ano, nesse período, ele chama a UNEMAT para ver o que pode ser feito. Então, todos os nossos orientadores, co-orientadores, eles sempre estão participando na Câmara dos Vereadores, porque baixou muito o rio, está só 30 centímetros, vamos passar draga, vamos dragar, não vamos dragar. Aí ele chama o pessoal que conhece, tem conhecimento acadêmico para isso. Então, esse estudo também, de acordo com a UNEMAT, veio a calhar, porque agora eles vão ter um curso, vão ter um produto, um relatório técnico com base que foi feito para eles também opinar também em cima de todas as necessidades, em todos o questionamento que às vezes é encontrado, né? Eu quero agradecer aqui o presente trabalho, a coordenação do CAPES, né? Vou ler, gente. Código do Financiamento. Agradeço ao Programa do Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, Prof. Água, CAPES, Ana, e a todos os professores que tiveram paciência para ouvir esse trabalho e as principais referências. Esse é, até então, o nosso trabalho. Bom, Odenil, parabéns pela tua apresentação, parabéns pelo tema escolhido e pela organização do trabalho. Como tu estás no teu tempo de mestrado? Já qualificaste? Está para qualificar? Eu vou qualificar em dezembro. Desculpa, deixa eu apagar esse troço. Eu vou qualificar em dezembro. Em dezembro eu vou estar qualificando porque faltou... Até uma justificativa. Como eu estava fazendo... Aqui todo ano acontece um episódio com o tratamento de água. Até janeiro, fevereiro, março e abril, muito problemas com chuvas, água-pé e tal. Aí ficou muito complicado para mim fazer o estágio. Aí deixei o estágio mais para frente. Agora está meio apertado. Eu tenho que terminar o estágio, mas eu vou fazer a qualificação em dezembro. Até dia 10, dia 15, faço a qualificação, né? Outros dados, como análise, eu vou até dizer para você, como análise bacteriológica, outros dados que nós colocamos, nós deixamos para colocar na qualificação. Até porque o tempo é curto,
e para a gente organizar. Nós estamos organizando já para qualificação, né, outros dados, né? Perfeito. Uma dúvida que surgiu, tu fala de problemas, né, de esgotamento, mas que isso impacta depois a captação, né, a qualidade da água utilizada para captação. Sim. E a dúvida que me surgiu foi, é a mesma concessionária que presta o serviço de esgotamento sanitário e a mesma concessionária que presta o serviço de abastecimento de água? Isso, não é uma concessionária, é uma autarquia, né? Então, essa autarquia assumiu há 6 anos, mas eu já estou há 20, né? Aqui no saneamento. Então, existe aquela conversa... eles têm até 2033, né? Vocês sabem já disso, porque até 2033 tem que apresentar soluções e eles são responsáveis pelo saneamento, água, esgoto, resíduo sólido, tudo que pensar. Então, eles estão muito preocupados porque não consegue, no momento que vivemos, não consegue verba para correr atrás da situação e a privatização está soprando aí na né? luga, né? Está batendo a porta já. Está batendo a porta, então todo ato, todo estudo, todo produto, no nosso caso, todo relatório que a gente conseguir para somar e para a gente tentar solucionar o problema desse sangradouro, desse esgotamento sanitário que está jogando no centro da cidade. Então, seria bem-vindo, né? Com certeza, com certeza. Eu te questiono isso porque na portaria de potabilidade, já antiga, né, na consolidação, né, que ainda veio, trouxe a portaria de 2011, já se falava de plano de segurança da água, que o teu trabalho entra um pouco nesse contexto, né, que a gente faz a avaliação de todas as etapas de um sistema de abastecimento de água, desde a captação até o momento da distribuição. Exato. Eu acho que o teu trabalho se enquadra muito bem nisso, então tu estás fazendo, né, uma boa avaliação preliminar justamente desse manancial de captação. E é responsabilidade, né, do prestador de serviço fazer justamente esse plano de segurança da água. Como tu estás já trabalhando há um tempo, como é isso? Como isso é visto? Isso já foi feito? Isso já foi planejado? Porque eu vejo uma grande parceria, justamente, né, da autarquia com a Unemat para a prestação desse serviço e realização de outros trabalhos, né? Eu acredito que a autarquia não dispõe de muito conhecimento, né? Porque empresa é assim, toda vez que a gente nota que o lançamento do esgoto foi muito alto lá em cima, né? A montante lá, aí simplesmente falam para a gente aqui, porque eu trabalho aqui, eu estou no laboratório, aumenta, claro. Então, assim, tá, gente, mas precisamos solucionar. Então como gerou essa necessidade de correr atrás de uma solução, porque se não conseguir essa solução, alguma medida vai ser tomada, então estão juntando força, tanto o legislativo, tanto eles procurar. No entanto, que quem está fazendo o Plano Municipal de Saneamento Básico aqui, do município, que está ajudando, contribuindo, é a Faculdade Federal aqui do Mato Grosso, né? Eu esqueci o nome. Então, assim, se trabalha muito em conjunto, até porque o diretor também é professor, né? Então, ele tem essa metodologia de vamos chamar quem sabe, quem entende. Então, essa somatória de conhecimento para uma solução de algo centenário, um problema centenário, 244 anos, é um problema centenário, né? Então, temos que fazer alguma coisa, né? E essa é a minha contribuição para toda a sociedade, para todo o município de Cáceres, para a gente solucionar, atenuar, esse problema do esgotamento do município de Cáceres e o produto que coletamos e distribuímos, que é a água para a sociedade, né? E no contexto geral, para a Ana, a gente diz que vamos salvar o Pantanal, ajudar a salvar o Pantanal, né? Porque a coisa está ruim. Realmente está difícil. E só uma dúvida também, aquele esgotamento tu tem uma estimativa de quantas pessoas que contribuem para aquela liberação de esgotos? Quantas pessoas estão contribuindo com a geração de esgoto? Até para conseguir fazer essa mensuração, né, assim, dos potenciais impactos. Pois a gente tem esses... não estou
que... Mas sabe o que acontece? É muita casa, porque é urbano. E esse córrego passa no centro da cidade. Então, assim, é um volume muito grande. Eu não estou com os dados aqui, até porque a gente está organizando, porque é muito dados e se a gente trouxesse não conseguiria explanar. Mas é muito dado. Eu gostaria muito que na apresentação do TCC ou até na qualificação, se a senhora puder ver, a gente vai ter mais dados já e com certeza vai estar lá esses dados. Vamos ter os dados também microbiológicos, também vários dados também, né? Sim, e eu vejo um grande potencial do teu trabalho ser incorporado no Plano Municipal de Saneamento. Porque um dos cenários, justamente, um cenário tanto do esgotamento, mas um cenário também do abastecimento de água, né? Na realização do diagnóstico, tu conseguirias muito bem contemplar o teu trabalho. Então, acho que vale a pena, não sei, fazer até o contato com o professor responsável e comentar justamente o teu trabalho, né? O que tem sido realizado. Então tá, professor. Obrigado. Deixa eu só complementar aí. Acho que eu não vou falar muito, não, porque acho que ficou bem claro aí na qualidade do trabalho, né? Bacana, gostei também muito. Eu acho que quando a professora aí que a gente falou sobre a questão da segurança hídrica, do plano de segurança hídrica, eu acho que o seu trabalho, eu pensei num produto assim bem claro que você poderia pensar. Eu acho que tem a ver com algum tipo de relatório técnico ou laudo do potencial de autodepuração desse rio para você usar como base no plano de segurança hídrica desse rio, entendeu? Você tem que pensar isso. Quando a professora aí fala que isso aí faz parte do plano, eu acho que você pode pensar em alguma coisa de um relatório técnico, de um laudo técnico, vinculado a essa questão do laudo do potencial de autodepuração. Porque você vai estar conseguindo aí é um potencial de autodepuração, que isso vai ser usado depois para tomar decisão sobre o plano de segurança hídrica, que é essencial para uma região como essa que você está tratando. Entendeu? Então você poderia pensar nisso. Até uma das questões que eu ia levantar é justamente isso, que não ficou tão claro para mim o que seria o produto. Eu acho que talvez você está construindo ainda a ideia do produto ainda também. Pelo que eu entendi, você está fazendo o trabalho, mas você ainda não tinha explicitamente aí o que seria exatamente o produto. Eu acho que você não notou ainda o potencial, inclusive, do seu produto. Você está falando de potencial de autodepuração e o potencial do produto que você está construindo. Entendeu? Então, isso é importante que você valorize isso mais. Eu acho que você precisa valorizar isso mais e tentar escrever isso de uma forma assim que seja bastante técnico e aceitável para ser usado, por exemplo, no plano mais à frente aí de segurança hídrica da região, tá certo? Acho que isso aí eu acho que você precisa fazer e levar isso no seu trabalho adiante. Obrigado. Eu agradeço muito os apontamentos. Parabéns. Obrigado. Bom trabalho. Obrigado, professor. Parabéns, Onenil, mais uma vez. Muito sucesso agora na reta final aí do teu trabalho. E já passamos para o próximo apresentador, Jefferson. Thiago. Eu mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem contigo? Opa, estou com o microfone ligado. Boa tarde, tudo bem? Sim. E vocês, como estão? Tudo certo. Bom, já fique à vontade para compartilhar a tua tela. Tá, eu vou apresentar a tela aqui. Eu tinha agendado para começar agora mesmo. Sim, pontualmente. Sim. Mas um pouquinho adiantado, mas... Sim. Tá tudo bem. Melhor até, né? Isso. Vamos lá. Tá aparecendo a tela aí? Aqui. Apareceu. Vamos lá. Como é que funciona? Eu posso começar? Isso, tinha sido proposto inicialmente 15 minutos da tua apresentação, mais 15 minutos de apontamentos, perguntas, mas fique à vontade. Primeiramente, boa tarde a todos da banca. Meu nome é Jefferson Thiago Rockenbach. O título da minha apresentação é Uso do Protocolo de Avaliação Rápida, Análise de Qualidade de Água e Georreferenciamento Temporal da Bacia do Rio Comemoração, na Amazônia Sul-Ocidental, Brasil. Meu orientador é o Dr. Igor e a minha co-orientadora é a doutora Ana Lúcia, aqui da UNIR. A área de pesquisa é ferramentas aplicadas aos instrumentos de gestão de recursos hídricos. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Aqui. Bom, introdução. A urbanização é um processo que vai gerar diversos impactos
ambientais, a expansão das populações, das cidades, historicamente próximos a cursos de água. Essa ampliação das cidades vai gerar desmatamentos, industrialização, agricultura e pecuária de exploração agressiva, como a gente tem aqui na região norte, aqui em Rondônia. Isso gera diversos impactos ambientais, como o solo vai ficar prejudicado, a erosão, assoreamentos, também vai gerar a perda de espécies nativas e vai prejudicar também os hábitats físicos, química da água e a biodiversidade de um ecossistema. A gestão das águas, essa crescente demanda pelos diversos usos dos recursos hídricos, promovem a necessidade de melhoria na eficácia da gestão das águas. Então, em detrimento a isso, tem a Lei 9433, de 97, que vai ter esse planejamento das ações dos gestores públicos, né? Então, essa Lei 9433 vai ter as questões de outorga, cobranças, um sistema de informação integrado, para melhorar na gestão, o enquadramento dos corpos de água e o plano de recursos hídricos. Destaca-se a importância da implementação dos instrumentos de monitoramento que avaliem a quantidade e a qualidade da água. O objetivo seria assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequado para os seus respectivos usos, né? Que seria a sustentabilidade. E também os enquadramentos eles são utilizados do CONAMA 357 de 2005, né, para classificar os rios e seus devidos usos. Alguns indicadores ambientais, análise de qualidade de água, o protocolo de avaliação rápida e os mapas por NDVI que foram utilizados no estudo. Materiais e métodos. Área do estudo. A bacia do Rio Comemoração ela é localizada no município de Vilhena, no começo da bacia, e Pimenta Bueno, no final da bacia. Ela é uma subbacia do Rio Machado. É uma subbacia do Alto Machado, então faz parte da nascente. O clima é tropical semiúmido, a altitude é 620 metros aqui no começo e 220 aqui no final dessa subbacia. A precipitação média anual é de 1.955 milímetros de chuva. Aqui a gente pode ver melhor, então aqui nós temos em azul a bacia do Machado, ela vai do sul, na direção do sul ao norte, então ela atravessa por 820 quilômetros do estado de Rondônia, então essa subbacia, que é a do Comemoração, ela vai contemplar as nascentes, que vão dar toda essa velocidade para o rio. E as cidades aqui em Rondônia, elas se desenvolveram ao longo do Machado. Então o rio ele segue nesse sentido. Os pontos analisados foram 19 pontos, tá? Esses 19 pontos, eles envolvem principalmente as nascentes aqui próximo de Vilhena, que é a cidade que fica no começo, e aí diversos pontos no meio da bacia. Aqui tem uma usina hidrelétrica, onde esses rios se concentram, depois dos afluentes já terem ido para o rio principal, com a Comemoração, e no final ele deságua aqui na cidade de Pimenta Bueno. E aqui tem um outro braço aqui que é o de Pimenta. Diagnóstico da integridade ambiental do Rio Comemoração. Foi utilizado o protocolo de avaliação rápida para avaliar as características e impactos decorrentes a atividades antrópicas e influências nos cursos dos rios, análise da qualidade de água, para os parâmetros físicos e químicos, então fomos até o local coletar as amostras para fazer análise no laboratório da UNIR, e também foi feito um georreferenciamento temporal por NDVI, para compreender a dimensão da cobertura vegetal ao longo dos últimos 30 anos. Essas três metodologias, elas foram feitas elas foram aplicadas no Rio, nesses 19 pontos, eu fui em cada um desses pontos e apliquei. O protocolo de avaliação rápida, ele é composto por 22 parâmetros, adaptado por Calisto, porque ele adapta a região amazônica, e como aqui o bioma é uma transição amazônica cerrada, ele é o mais adequado para se utilizar. Então, esses parâmetros eles são somados e vai ser gerada uma nota para cada trecho. Essa nota, se ficar entre 0 e 40, é considerado impactado, nível de perturbação daquele trecho, 41 e 60 alterado e acima de 60 conservado. A segunda metodologia, que é a análise de qualidade de água, os parâmetros analisados foram temperatura, condutividade elétrica, potencial hidrogênico, pH, isso aqui por sonda no local,
E os demais parâmetros foram feitos em laboratório. Coletou-se a água nos pontos e levou para o laboratório da UNIR. Então, turbidez, oxigênio dissolvido, amônia, nitrato, nitrito, fósforo dissolvido e fósforo total. Foi feito no laboratório da UNIR por espectrofotômetro, titulométrico e turbitímetro de bancada. E depois esses dados eles foram comparados ali com o CONAMA 357, né, para rios de classe 2, para ver se naquele momento aqueles pontos se enquadravam no que é classificado rios de classe 2. A terceira metodologia, o NDVI, ele foi feito da seguinte maneira: se obteve as imagens de satélite pelo Earth Explorer, utilizando o satélite Landsat 5 para os anos de 1990, 2000 e 2010, dessa subbacia, e Landsat 8 para 2020. Essas bandas, foi necessário 3 quadrantes para englobar a subbacia, porque ela é grande, e esses quadrantes são baixados na banda de vermelha e infravermelha. Depois, os metadados da ANA, né, são baixados lá no Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos. Então, é baixada a rodovia, as unidades da federação, as bacias e as bases hidrográficas. Tudo isso é jogado no QGIS, mesclado, recortado, e aí se gera um mapa. Resultados de discussão. Bom, o PAR, ele obteve, através do protocolo de avaliação rápida, nesses 19 pontos, se obteve 63% desses pontos conservados. Então, a gente tem aqui do primeiro ponto, onde está em Vilhena, ponto mais alto, até Pimenta Bueno, no final da bacia, na parte exutória. Então, a gente tem ali no meio da bacia, onde estão a concentração das melhores notas. Então, no meio da bacia está conservado. E no começo e no final, onde estão as cidades, está mais impactado. No começo, aqui em Vilhena, menos impactado, mas no final, na parte exutória, mais impactado ali em Pimenta Bueno. Então, nós temos 63,1% dos pontos considerados conservados, 12 deles, 3 pontos alterados, que é 15,7%, e 4 pontos considerados impactados, 21%, se concentrando aqui em Pimenta Bueno na parte do exutório. O resultado da discussão com relação à análise da qualidade de água, através das análises que foram feitas no laboratório e também por sonda, eles constataram que, no geral, as análises elas estão de acordo com rios de classe 2 pelo CONAMA 357, e onde elas ficaram mais fora foi nos parâmetros de condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e fósforo total. Principalmente aqui nos pontos 17, 18 e 19, que ficam também, assim como o PAR, a parte mais prejudicada, a parte exutória, no final da bacia. O turbidez, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, alguns pontos estavam eutrofizados, por isso que o oxigênio dissolvido está tão impactado, por exemplo, aqui no final. Outros fatores que influenciam na questão do nitrogênio, do fósforo, são as plantações. Aqui nós temos monocultura de soja e milho, então acaba que alguns desses pontos de nascente, principalmente, se encontravam ao redor deles com plantações. Agora, os resultados de discussão com relação à avaliação temporal por índice de vegetação por diferença normalizada, o NDVI. O NDVI, ele constatou que a vegetação primária, né, ela foi de 0,66 em 1990 para 0,43 em 2020. Então, a grande parte da vegetação era densa, primária, absorvia muita luz e devolvia pouca luz vermelha. Logo, o NDVI, né, a lente do satélite, ela interpreta esses dados como uma vegetação saudável primária, que foi se perdendo gradativamente, né, até chegar a 0,43 em 2020. Os índices de solo exposto, eles tiveram o ápice, assim, em 0,03 em 2010, e depois voltou para 0,14 em 2020. Então, esses índices de solo expostos, eles sugerem que a vegetação primária, através do MDVI, esse solo exposto, houveram desmatamentos, e posteriormente foram substituídos por pastagens, pelas culturas aqui da região, porque foi ficando bem vermelho, né? De 1990 bem verde, aí vai ficando amarelo, aí fica vermelho, depois fica verde claro com quadrantes bem delimitados, que para o NDVI é identificado como utilização na agricultura. Essa região vermelha concentrada aqui foi porque de 2010 para 2020 foi implantada aqui a
a usina hidrelétrica. E aí a água, como ela não absorve luz, ela reflete boa parte da luz, a lente do satélite interpreta como próximo de zero e também é identificado como solo exposto ou água. Aqui nós temos um GIF que demonstra bem como é gradativo, né, de 1990, 2010, 2000, 2010 e 2020. E a gente vê que é mais concentrado o desmatamento nas regiões iniciais e finais, que é onde tem os impactos antrópicos maiores por conta da cidade. Conclusão. Conforme o resultado da aplicação do PAR, análise físico-química da água e análise histórica por NDVI, o estudo evidenciou impactos antrópicos acentuados por meios urbanos e agropecuários, que se encontram nas nascentes e exutórios, principalmente, do Rio Comemoração, onde estão as cidades. O protocolo de avaliação rápida, ele revelou que os pontos localizados nos perímetros urbanos são mais degradados e se encontram com alterados ou impactados, que são as notas geradas pelo protocolo de avaliação rápida. As análises de qualidade de água, em geral, elas estão em conformidade com o CONAMA 357, onde os parâmetros que elas ficaram desassociados foi oxigênio dissolvido, amônia, fósforo dissolvido e fósforo total, em específico mais focado na parte final ali, exutória da bacia, onde tem lançamentos de efluentes também das cidades. Os resultados obtidos através dos mapas de NDVI do Rio Comemoração, eles demonstraram que de 1990 a 2020 houveram intensos desmatamentos em virtude de implementação de campos agropecuários, monocultura aqui local, a expansão urbana, e nos últimos 30 anos o ponto mais afetado foi no início e no final da bacia. Então, todas as metodologias conversam com essas mesmas problemáticas antrópicas aí das cidades. Agradecimento. Agradecer à CAPES, né, agradecer ao Programa Prof. Água, Agência Nacional de Águas, a UNIR, a Universidade Federal aqui de Rondônia, e também ao Laboratório de Paraná, a UNIR. Estão as referências? Obrigado. Bom, Jefferson, meus parabéns pelo teu trabalho, eu gostei muito da tua apresentação. Deu para perceber que tu dedicou bastante tempo para elaborá-la, inclusive teus mapas, as figuras, ficou muito, muito boa a tua apresentação, assim, ficou muito explicativa, mas de uma forma leve, né? Então, parabéns pela tua apresentação e também pela tua fala, né? Então, mostra que tu tens bastante conhecimento no assunto. Eu gostei muito da proposta, do trabalho de vocês. Eu tenho só algumas pequenas dúvidas em relação à metodologia que foi proposta. Tu colocaste, né, análise de nitrito, nitrato e amônia. Tu tens o motivo por que vocês estão analisando nitritos, nitratos e amônia? Vocês pretendem fazer alguma avaliação posterior desses 3 parâmetros? Porque, na verdade, são 3 formas de nitrogênio, né? Mas como vocês pensam em fazer essa avaliação depois no futuro? Boa tarde, obrigado pelas considerações. Em especial, esse slide está montado dessa forma porque eu já qualifiquei, então eu já tinha o slide pronto. Na verdade, foi bem corrido para eu montar esse slide daqui para o programa, né, para seminário. Como eu acabei de qualificar, eu já tive que vir aqui para cá, então foi isso, mas é por isso. Com relação às metodologias, né, em específico a qualidade de água, a gente escolheu os 3, uns orientadores e coorientadores, escolhemos esses parâmetros porque aqui a gente queria ver se tinha muita influência dos efluentes, principalmente das plantações, porque eles usam muito nitrogênio, fósforo, potássio. A questão da amônia, a gente queria ver por conta das cidades, a gente viu que tem efluentes nas cidades. Então, foi na verdade, por isso, e também por viabilidade. Eu achava que o protocolo de avaliação rápida, por ser só visual, ele não ia ser o suficiente, ele é uma metodologia complementar. Então, eu quis pegar esses mapas, trazer aí uma visão histórica dos últimos 30 anos e análise de água para ver se conversava com essas metodologias, mas não teve um motivo específico, foi o que deu tempo, na verdade, de conseguir fazer no laboratório, porque a demanda dos laboratórios é muito alta também. Imagina, é a mesma coisa, o questionamento de fósforo dissolvido e fósforo total. Então, são parâmetros muito específicos, né? E quando tu colocaste na metodologia, eu pensei que vocês fariam uma avaliação complementar com esses parâmetros, porque a literatura relata que presença de amônio, nitritos e nitratos, tu consegue fazer uma avaliação de idade da poluição. Por exemplo, esgotos domésticos, né? Se ele foi recém-lançado, se ele está na fase de decomposição, tu consegue avaliar justamente pela forma como o nitrogênio está presente
Até imaginei que fosse uma avaliação que vocês pretendessem fazer. E pelos parâmetros, né, tu não consegues avaliar o IQA, né, porque tu não tens parâmetro microbiológico, tu não tens valor de demanda bioquímica, né, mas de uma forma nenhuma desmerece o trabalho de vocês. Eu achei que está muito bom mesmo, né. E também te parabenizar mais uma vez por essa visão também histórica, né, porque, claro, quando a gente aplica um protocolo de avaliação, é muito importante para nós vermos, né, termos essa consciência, a ciência de como está o ambiente, né, no momento que está sendo feita a avaliação, mas de que forma ocorreu essa modificação, de que forma ocorreu esse impacto, né? Então, tu já fizeste isso, inclusive já mostraste uma animação. Parabéns. E eu vejo que o teu trabalho já está muito bem encaminhado, né? Qual é o teu planejamento agora de etapas futuras para encerramento do mestrado? Pois é, obrigado. Eu tive essa sorte aí de ser o primeiro da turma, consegui qualificar e já estou com os dados todos completos. As metodologias individualmente elas estão completas, né? Os mapas virei muitas noites aprendendo a mexer com QGIS, não sabia, então foi bem legal. Uma coisa que não dá tempo de colocar aqui, né, porque são só 10 slides, mas a maioria das nascentes, elas tinham uma APP delimitada de 50 metros em 1990, e a gente viu que depois de 2008, essas APPs ficaram em 5 metros, 4 metros, e são nascentes de extrema relevância, porque elas atravessam o estado, né, o rio Machado, ele atravessa 820 quilômetros, então essas nascentes tinham que estar preservadas, não estavam. Muito da discussão pode ser com relação ao Código Florestal, à anistia, a gente está estudando ainda para melhorar essa discussão. A gente quer fazer também integrar essas metodologias e gerar uma estatística, porque, querendo ou não, se a gente pegar um gráfico, tanto do protocolo de variação rápida, da análise de água e NDVI, eles constatam as mesmas curvas subindo e descendo, né? E a gente queria ver essa questão. E também a influência do reservatório que foi feito, né? Ele também influenciou bastante em diversos fatores. Então, acho que o que falta agora é a discussão, é melhorar a discussão, mas para isso eu preciso trabalhar mais a estatística e um pouquinho mais uns detalhes, assim, mas individualmente está tudo certo, eu acredito que em 2 meses eu já defendo. Sim, não, pela forma como tu apresentaste os resultados, a metodologia já está muito bem consolidada, então, com certeza, é só a dedicação mesmo e o tempo necessário para tu conseguires obter esses resultados e depois a discussão deles. Então, parabéns, Batias, os orientadores, e já passo a palavra para o professor Júlio César fazer seus apontamentos. Vamos lá. Então, primeiramente, o Jéssica. Eu achei que seu trabalho realmente está bem encaminhado, tá? Sua apresentação foi bem bacana. Em relação ao seu trabalho, parecido com o que a gente teve anteriormente, é natural, né? O título está muito longo, ele está um pouco confuso em relação ao que você fez de trabalho, entendeu? Então, isso é normal. A gente vai dar uma adaptada nesse título agora na versão final. A última, como a gente já discutiu nos outros trabalhos, né? A última coisa que depois você vai olhar, na hora que você fechar seu trabalho, vai olhar qual que é realmente meu título, reavaliar o título, entendeu? E aí um título que seja representativo do seu trabalho. Em relação ao que você tem de trabalho, eu acho que você também, de uma certa forma, também acho que é uma deficiência nossa, eu falo de todos nós dos programas de mestrado profissional, fazer uma dissertação sabendo que vai fazer o produto, mas da pouca valorização do produto. Entendeu? Falta também você, acho que, valorizar um pouco mais o seu produto. Tá? Seu trabalho está muito bacana e você precisa valorizar, porque a gente do mestrado profissional, a gente quer uma dissertação para embasar o produto bem desenvolvido. Então, não adianta você fazer um produto assim da sua cabeça. Então, você precisa realmente ter uma dissertação, ter uma questão técnico-científica, para aí sim chegar num produto de qualidade. E esse produto a gente vai aproximar ele da sociedade, seja setor público, seja setor privado, tá? E é isso que a gente precisa, ao final, ter isso como uma ferramenta, né? Para apoio na gestão, né? Na gestão, na governança, né? Na regulação, onde você vai querer implantar. Mas eu acho que você está de parabéns, está bem organizado, sua apresentação foi muito boa, tá? Então, acho que você está no caminho certo. Obviamente, você falou 2 meses, está sendo muito otimista. O fechamento de trabalho sempre é complexo, mas é isso mesmo, você tem que pôr metas, são metas mais
apertadas, porque qualquer probleminha que a gente tiver, você ainda está dentro do prazo ainda, tá? Tem um prazo razoável. Eu acho que aí vale para terminar em dezembro, entendeu? Tá tudo redondo em dezembro. Se você trabalhar, eu vou cumprir o seu trabalho aí dentro do prazo aí. E se for o primeiro a qualificar, talvez, provavelmente você possa. Então, pessoal, obrigado a todos pela presença, pela participação, foram excelentes trabalhos, a turma toda está de parabéns. E encerramos aqui a nossa sessão. Até mais.